Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Miguel Ângelo e vamos começar mais uma edição do Melhores Após Superlutas. E ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter de Superlutas, é um entusiasta em apostas online. No programa de hoje vamos tratar das expectativas e possibilidades de lucro no UFC Las Vegas, que movimenta o sábado dos amantes de MMA. O Melhores Após Superlutas é um oferecimento da Orbet, a casa que patrocina Charles do Bronx e o campeão Alex Poatan, e te oferece mais de 3 mil jogos online para você apostar e se divertir. O link da Orbet está no comentário fixado e ao apostar, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Antes de vermos os destaques do UFC Las Vegas, vamos ver como a equipe do Superlutas se saiu nas apostas para o grandioso UFC 285. No evento, quase tiramos 10 nas apostas simples e por pouco também não tiramos 10 na nossa múltipla. Na simples, apostamos na vitória de John Jones, pagando 1,57. Em uma luta de menos de 4 rounds e meio para Grasso Shevchenko, pagando 1,64. Em uma luta com mais de 1 round e meio para Shahak Rakhmonov e Geoff Neal, também pagando 1,64. E uma vitória simples para Dricus du Plessis sobre Derek Brunson, que pagou 1,42. Na múltipla, ficamos no quase. Teríamos fechado em 100% caso Valentina Shevchenko tivesse superado Alexa Grasso na luta co-principal. Passada a retrospectiva, vamos para os destaques do UFC Las Vegas. Evento que é encabeçado por Petr Yan e Merab Dvalishvili, que também tem um grande e verdadeiro esquadrão brasileiro no card. Na luta principal, Petr Yan enfrenta Merab Dvalishvili. Alexander Volkov mete forças contra Alexander Romanov. Ricardo Carcassinha encara Austin Limbo. Rafael Assunção será o adversário de Dave Grant. E Ariane Lipski divide o octógono com DJ Aldridge. Na luta principal, teremos um confronto entre um ex-campeão dos Galos e um forte candidato a uma disputa de cinturão. De um lado, Petr Yan não vive boa fase, vindo de 2 derrotas consecutivas, e busca encerrar essa má fase contra o responsável pela aposentadoria de José Aldo Júnior. Do outro lado, Merab Dvalishvili busca a tão sonhada chance de conquistar o cinturão. Para isso, terá que superar o russo nesse sábado. Fernando Keller, a pergunta do momento é: o quão esses dois lutadores podem movimentar o top 5 da categoria dos galos? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Ângelo. Cara, acho que a sua introdução para a pergunta já fez com que a gente imaginasse muito do cenário que essa luta representa, né, para a divisão dos galos. Mas tem um fator muito importante, porque essa luta pode ser determinante, indiretamente, para o futuro do título da categoria de fato. Não do tipo, se o Dvalishvili ganhar, vai disputar o cinturão, ou se o Petr Yan ganhar, pode tentar reconquistar. Não isso. Mas uma vitória uma possível vitória do Dvalishvili, que é parceiro de treino e fiel escudeiro do campeão Aljamain Sterling, pode significar a mudança de categoria do próprio Sterling, ou do próprio Dvalishvili. Mas eu acho que por discursos anteriores, por declarações anteriores, mais provável até que o Aljamain Sterling, e claro, em caso de vitória sobre o Henry Cejudo na próxima disputa de cinturão, possa abdicar do título, subir para o peso-pena e deixar o cinturão vago para o Dvalishvili, né? Para o Dvalishvili lutar por ele, porque a gente já sabe que os dois não se enfrentam, são muito amigos e parceiros de treino. Então, claro, além dessa questão de apresentar o futuro da divisão na luta entre esses dois, Dvalishvili e Petr Yan, também tem essa questão indireta relacionada ao posto de campeão que hoje é ocupado pelo Aljamain Sterling. Então é uma luta muito relevante diretamente ali no confronto direto entre Petr Yan e o Dvalishvili, que tem até uma rivalidade surgindo aí nos últimos dias, declarações fortes, tanto essa questão indireta sobre o título do Aljamain Sterling e uma possível subida de peso do atual campeão. Petr Yan tem apenas uma vitória nas últimas 4 apresentações. As últimas 3 lutas do russo foram para decisão de juízes. O ex-campeão fez 6 combates de 5 rounds na carreira, sendo que 5 deles duraram mais de 4 rounds e meio. Merab Dvalishvili tem 8 vitórias consecutivas no UFC. O georgiano nunca foi nocauteado na carreira. 7 dos últimos 8 triunfos do Merab vieram na decisão de juízes. Muda evento, passa semana e a curiosidade sempre é a mesma, Fernando Keller. Quem é o favorito para a luta principal do UFC Las Vegas? Cara, essa pergunta, na minha opinião, é mais difícil do que as odds apresentam. A gente vê nas odds apresentadas pela Rubet um favoritismo ali na casa de 3-1 do Petr Yan. Eu confesso que eu tenho ressalvas
quanto a essa luta. Se você me pergunta, Fernando, quem é mais lutador? Peter Yan ou Merab Dvalishvili? Eu respondo na lata que o Peter Yan é mais lutador que o Merab Dvalishvili. Acho que tem um jogo melhor, tem um boxe absurdo, um dos melhores da organização. É um cara completo. O Merab Dvalishvili não é digamos assim, o lutador mais agradável de assistir lutar. Não tem o estilo mais empolgante do mundo, mas eu acho que talvez ele tenha o número do Peter Yan. Por quê? Porque, como a gente falou, o Merab Dvalishvili é um dos principais parceiros de treino do Aljamain Sterling. É um dos melhores amigos do Aljamain Sterling. Então, o Aljamain Sterling é um cara que já bateu o Peter Yan 2 vezes. Uma, verdade, que foi a desclassificação, mas a segunda ele venceu ele de fato. Tem controvérsia, muita gente discute esse resultado, mas eu acho que ele venceu de fato. Então, e o jogo apresentado pelo Dvalishvili, de botar pressão e de amarrar quando for necessário, tem um queixo forte, a gente já viu ele dando volta por cima, por exemplo, contra o Marlon Moraes. Ele tomou um atropelo ali no começo da luta, resistiu e virou aquela luta para cima do Marlon. Então é um cara que tem queixo, tem gás, não tem medo de amarrar a luta, e a gente viu o Peter Yan muitas vezes sendo frustrado nessas condições. E o Peter Yan é um cara que, quando frustrado, não costuma lutar bem. Mas tem muitas variáveis. Por quê? O Peter Yan é um cara que sempre foi visto como talvez o mais talentoso da divisão, ou um dos mais talentosos, mas vem numa fase terrível, como a gente já observou aqui. 3 derrotas em 4 lutas, 2 derrotas seguidas. Acontece que, nessas 3 derrotas, ele sente que foi injustiçado em todas. Tanto na desclassificação, que ele acha que dava para o Sterling lutar, quanto na derrota para o Sterling, ele acha que poderia ter ido para ele, e principalmente na luta contra o O'Malley, que muita gente considera um garfo absurdo, e ele também se sente muito lesado por essa luta. Isso indica que talvez o Peter Yan venha para não deixar na mão dos juízes. E aí é um Peter Yan diferente do que a gente está acostumado. O Peter Yan é um cara que a gente sabe que ele vai sentindo a luta e vai crescendo com o passar dos rounds, com o passar dos minutos. Talvez, por essas frustrações recentes, ele seja um cara mais agressivo do que a gente está acostumado. Cara, mas eu acho que estilos fazem luta e eu não consigo ver esse favoritismo de 3-1 do Peter Yan, mesmo sentindo que ele é o melhor lutador. Eu acho que o estilo de luta do Merab pode complicar ele. A gente vai ver ali no momento ruim mais pra frente, que essa é uma luta que a gente vai ficar, talvez a gente fique de fora de apostar no vencedor. A gente pode pensar em outras possibilidades, mas eu não concordo com o favoritismo de 3-1 do Peter Yan, embora eu acho que ele seja um lutador melhor do que o Merab. Na luta co-principal, o veterano Alexander Volkov segue o sonho de conquistar uma disputa de cinturão dos pesos pesados. Para isso, o 8º do ranking deverá superar Alexander Romanov, lutador que busca entrar no top 10 da categoria. Fernando Keller, o que podemos esperar desses 2 pesos pesados que farão a luta co-principal? Primeiramente, vamos reforçar o octógono, né? Porque duelo de peso, o Romanov era talvez o grande hype aí dos pesos pesados, né, cara? O grande prospecto, mas sofreu um baque muito grande quando perde pro Tibura, né? Essa é a luta para ele provar se aquilo ali foi um deslize ou se é regra. Porque o Volkov não vive a melhor fase da carreira, mas ainda é um cara muito perigoso, é um cara muito competente. Então acho que essa luta marca um duelo claro de gerações, né, nos pesos pesados. O Volkov representando aí uma geração mais antiga, já com para lá de 40 lutas na carreira. O Romanov é um cara que está chegando agora e pavimentando aí o caminho rumo ao topo da divisão, com esses pequenos percalços. Mas acho que é isso, é um duelo de gerações e é uma prova para a gente ver se o Romanov é aquilo que a gente imaginava antes da luta do Tibura, ou se é aquilo ali que foi apresentado na luta do Tibura, se aquele ali é realmente um teto para ele. Então é uma luta que pode dizer muita coisa sobre o futuro da divisão e o futuro desses 2 atletas. Das 3 lutas de Alexander Volkov no UFC, 7 duraram 3 rounds ou mais. No entanto, as últimas 2 apresentações acabaram no primeiro assalto. Das últimas 7 vitórias de Draco, 5 foram por nocaute. Alexander Romanov entra como favorito pela 7ª vez em 7 lutas no UFC. Das 17 apresentações da carreira do moldavo, apenas 2 foram para decisão de juízes.
11 das 16 vitórias de King Kong ocorreram no primeiro round. De um lado, o Alexander Volkov vem de vitória, do outro, o Romanov vem de derrota, mas o objetivo dos dois é o mesmo, se aproximar do cinturão. No Melhores Após Superlutas não tem saída, Fernando Keller. Vai ser sempre a mesma pergunta e ela sempre vai se repetir. Quem é o favorito para o combate? Vamos lá, Miguel. A gente vê aí nas odds um leve favoritismo pro Romanov, né, em relação ao Volkov, mesmo vindo de derrota, e eu tendo a concordar com essa diferença de odds entre os dois. Acho que é uma luta equilibrada, com um leve favoritismo ali pro moldavo. A gente vê que a confiança do UFC no Romanov é tão grande que mesmo com deslize ali pro Tibura, mesmo com a derrota, deram para ele um adversário, o maior desafio da carreira até então, maior do que o próprio Tibura. O Alexander Volkov representa o maior nome até hoje no cartel ali do Romanov. Cara, acho que tem algumas pegadinhas nessa luta. O Volkov é um cara muito perigoso, tem servido ali como uma espécie de porteiro da divisão, né? Para chegar no topo da divisão, você tem que passar por ele. O Tom Aspinall fez isso com muito sucesso e agora chegou a vez do Romanov tentar passar ali pelo porteiro, passar pelo Volkov. Cara, o Volkov é um cara muito competente na trocação, principalmente na longa distância, né? Um cara muito grande, muito alto, com a envergadura quase sempre favorável, trabalha muito bem nos golpes retos de longa distância, mas falta ali o que pode ser o fator-chave, o poder de nocaute com um golpe, né? A gente vê o Volkov com vários nocautes na carreira, mas não é aquele nocaute do golpe que pega. Muitas vezes combinando golpes e trabalhando para, com essas combinações, chegar no resultado final. Isso contra o Romanov pode ser um trunfo importante para o moldavo, porque se o Volkov não tem esse poder de nocaute em um golpe, isso abre caminho para o Romanov, mesmo sabendo que pode encontrar golpes pela frente, ir para cima e tentar a queda, que é o jogo dele. Então, assim, se na entrada de queda ele vai comer ali 2 golpes do Volkov, ele está disposto a isso, porque ele sabe que talvez 2 golpes do Volkov não sejam o suficiente para nocauteá-lo. Então, ele está disposto a comer esses golpes do Volkov para conseguir o objetivo dele, que é a queda. E se ele conseguir esse objetivo, aí é mais do que meio caminho andado para a vitória. Então, acho que o Romanov tem esse trunfo de talvez não temer tanto o poder de nocaute do Volkov, conseguir impor o jogo dele de agarrar, botar para baixo ou botar na grade e a partir daí trabalhar na luta agarrada e pavimentar ali o caminho para a vitória. Então, eu concordo com esse leve favoritismo pro Romanov, mesmo entendendo que o Volkov é um adversário mais difícil do que o do tropeço do Romanov contra o Tibura, e é um cara muito experiente e que tem artifícios para conseguir a vitória também. Mas se é para apontar um favorito, eu vou com o Alexander Romanov, vou com King Kong moldavo aqui para essa luta. E vamos agora para o nosso momento É a hora que Fernando Keller traz as melhores sugestões de apostas para o UFC Las Vegas. Vai que é tua, Fernando Keller. Vem que é minha, Miguel. Vamos de momento vamos de aposta, vamos do que interessa ao povo. A gente está vindo de um evento muito lucrativo, que foi o UFC 285. Vamos tentar manter a boa fase aqui no UFC Las Vegas. Difícil de encontrar odds de muito valor, mas a gente conseguiu garimpar aqui uma ou outra para passar para vocês. Começando da luta principal, Petr Yan, Merab Dvalishvili. Cara, foi o que a gente falou aqui nas análises. Petr Yan favorito de 3-1. Não consigo comprar essa odd, mas ao mesmo tempo também não me sinto convicto o suficiente para apostar na vitória do Dvalishvili. Então, o que eu pensei aqui? Petr Yan e Merab Dvalishvili para lutarem mais de 4 rounds e meio. Pagando 1,46, não é uma super odd, mas é uma odd com valor. Petr Yan, a gente viu que a maioria das lutas dele de 5 rounds vão para decisão, vão para mais de 4 rounds e meio. Dvalishvili nem se fala, né, cara? É um cara viciado em ganhar na decisão. São 8 vitórias seguidas, 7 na decisão dos juízes. Então, tem tudo para ir para mais de 4 rounds e meio essa luta. Então, mesmo com uma odd um pouco mais modesta de 1,46, acho que tem valor aqui. Na luta co-principal, Alexander Volkov e Alexander Romanov, duelo de gigantes, duelo de Alexanders. A gente vai aqui para essa luta durar mais de 1 round e meio, pagando 1,55. Romanov
é um cara que tem vitórias rápidas na carreira, mas se a gente pega contra quem foram essas vitórias no UFC, a gente vai chegar no Chase Sherman e no pezão, o Volkov é melhor do que esses caras. Então, embora as últimas lutas do Volkov também tenham sido rápidas, tanto a vitória contra o Jairzinho quanto a derrota pro Tom Aspinall, eu acho que pelo Romanov estar vindo de derrota, pelo Volkov ser esse adversário duro, acho que essa luta tende a se desenrolar por mais de um round e meio. Não sei se chega até o final, talvez sim. Acho que o Romanov ganha, mas acho que ele demora mais de um round e meio para fazer isso, pagando 1,55. É aqui que a gente vai. E na terceira luta, na terceira aposta simples aqui, parece um déjà vu, mas não é. Nikita Krylov e Ryan Spann para durar menos de um round e meio, pagando 1,55. A gente já analisou essa luta alguns vídeos atrás, né? Esses caras iam lutar no último UFC Las Vegas. Infelizmente, a luta foi cancelada durante o evento, problema de saúde apresentado pelo Nikita Krylov. Agora a luta remarcada. Cara, não tenho o que falar aqui. São dois caras que definem as lutas muito rápidos, principalmente o Ryan Spann, mas o Nikita Krylov também. Então essa luta durar menos de um round e meio por 1,55, acho que tem muito valor. E assim a gente fecha as apostas simples e vamos para a múltipla. A múltipla que no último evento bateu na trave ali pela Valentina Shevchenko, mas essa aí traiu todo mundo, né, cara? Acho que todas as múltiplas terminavam ali com a vitória da Valentina Shevchenko. Deu Alexa Grasso, deu zebra, méritos da mexicana, mas nossa múltipla só não bateu por isso. Vamos ver se agora a gente acerta. Separamos aqui 4 favoritos do card. A gente vai apostar na vitória dos 4. Começando pelo Mário Bautista, o maior favorito do evento, contra o argentino Guido Canetti, pagando 1,09. Valor modesto, mas é para compor a múltipla. Cedric Dumas, estreante, vindo do Contender Series, vai pegar o Josh Friend, que perdeu as 2 lutas que fez no Ultimate, pagando 1,26 também. Vamos no Cedric Dumas aqui. Said Nurmagomedov, mais um do clã aí, enfrentando o bom Jonathan Martinez, mas que eu acho que ainda não tão bom para medir forças com o Said Nurmagomedov. Então a gente vai na vitória do russo e fechando com vitória brasileira, com vitória de Ricardo Carcassinha contra o Austin Lingo. Austin Lingo, um cara que vem de uma sequência interessante, mas está sem lutar desde 2021. Acho que Carcassinha é um nome mais forte do que os nomes enfrentados pelo Austin Lingo até então. Então fecha bem nossa múltipla. É o maior valor dela, inclusive, pagando 1,47. Somando as 4 odds, a gente chega numa odd total de 2,81 na nossa múltipla. Tem valor, tem potencial para bater. Lembrando sempre, responsabilidade na hora de apostar simples, responsabilidade múltipla na hora de apostar múltipla, porque é mais difícil de bater. Ponto final. Termina assim o momento do próximo UFC Las Vegas. Antes de encerrarmos mais um Melhores Apostas, vale lembrar o que eu trouxe semana passada. Todos os vídeos aqui do Super Luta são feitos para e com vocês, então a gente precisa da interação de vocês para ficar mais legal. Então, como assim? Se você concorda com o palpite nosso, deixe seu comentário. Se você não concorda, tem outra visão, outro palpite sobre alguma luta que a gente falou, ou talvez a gente deixou de falar, deixe aqui nos comentários, que vai ser bem interessante para a gente manter essa interação com vocês. Enfim, esse foi mais um Melhores Apostas Super Lutas. Não esqueça de se inscrever e deixar o like aqui no canal do Super Lutas. O link do bet está no comentário fixado e na hora de apostar nesse fim de semana, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para os maiores de 8 anos. E lembrando, semana que vem tem o UFC numerado novamente, então aguardo vocês aqui no próximo programa.